Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo, e essa aula vai ser voltada para o primeiro ano do ensino médio. Tá? A gente vai falar agora no módulo 4, a gente encerrou o módulo 3, que era a parte lá dos vetores e entender alguns movimentos vetoriais. No módulo 4 a gente vai se aprofundar um pouco aí nesse tipo de movimento, tá? Então, entender os vetores, a representação, as equações, as somas, é de extrema importância para esse módulo 4. Lembra que eu falei para vocês que aprender os vetores é de suma importância para o primeiro ano do ensino médio, porque basicamente o ensino médio todinho aí no primeiro ano vai ser análises vetoriais, tá? Então, agora a gente vai entender os movimentos bidimensionais, tá? Bidimensional quer dizer duas dimensões. Antes a gente analisava ou apenas o movimento horizontal ou apenas o movimento vertical. Agora a gente vai analisar os dois ao mesmo tempo, entender como é que esse corpo aí se comporta nesse tipo de movimento, tá? Então, não se assustem aqui, tá? Com a quantidade de vetores e informações, tudo isso aí vai ser esclarecido para vocês. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: nesse movimento bidimensional, a gente vai analisar os dois eixos de coordenadas, tá? O X e o Y. Então a gente vai analisar o movimento horizontal e o vertical ao mesmo tempo, tá? Para isso a gente primeiro entende o primeiro tipo de lançamento, que é o lançamento horizontal. Tá? Ele é o mais simples, entender a estrutura ajuda para entender o próximo, que é o oblíquo. Então, o que é o lançamento horizontal? Bem, a velocidade, tá, que eu vou dar ao corpo inicialmente só tem no eixo X, que é o eixo horizontal. Tá? Ele não tem velocidade inicial em Y. Tá? Só estou empurrando o corpo aqui na horizontal. Então, ele tem uma velocidade X na horizontal. A Y inicialmente não tem. Porém, por conta da gravidade, né, que é um fator de aceleração, a gravidade tem um fator de aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente normalmente arredonda para 10 para facilitar as contas. Tá? Essa gravidade puxa o corpo para baixo, não é isso? Então, ele vai mudando a velocidade em y com o passar do tempo. Então, aqui ele tem uma certa altura, que é o eixo y, tá? Conforme ele vai caindo, ele vai aumentando a velocidade em y, tá? Mas inicialmente era zero, ele não tem velocidade em y inicial. Tá? Então, a gente vai analisar o que acontece em X e em Y separadamente. E essas informações juntas informam muita coisa sobre o que acontece com o corpo. Tipo, o tempo que ele vai levar para chegar em tal ponto, a altura que ele caiu, a velocidade com que ele bate no chão, tudo isso aí, tá? Vamos analisar aqui, tá? Lembrando, X horizontal, Y vertical. A gravidade faz o Y mudar a velocidade. Eu não preciso nem falar que quanto maior a altura, tá? Mais tempo ele leva para chegar no chão, né? Isso é meio óbvio aí. Tá? Independente de você conhecer ou não essa análise de movimento. Quanto mais alto o corpo tiver, mais tempo ele demora para chegar no chão. Então, ó, primeira característica aqui, ó, a gente vai analisar o X, tá? O movimento horizontal. Existe alguma razão para a velocidade em X mudar com o passar do tempo? Tá? Se não tiver nenhuma força atuando aqui, essa velocidade que foi lançada inicialmente vai ser a mesma em qualquer momento do tempo aqui, tá? Qualquer ponto que você pegar do movimento, a velocidade em X não muda, tá? Então, o movimento horizontal, a gente vai analisar como movimento constante, movimento uniforme, tá? O MU. E as equações do MU você já conhece, tá? Eu tenho lá velocidade dt sobre dt, só que a gente vai analisar vetorialmente agora, né? Então, se a velocidade é a relação do deslocamento pelo tempo, eu sei o quanto que ele vai andar. Vai ser a velocidade vezes o tempo, tá? Então, quanto que ele vai andar aqui para o lado depende da velocidade que eu lancei. Quanto maior a velocidade que eu lançar ele, mais longe ele chega. E também depende do tempo, tá, que ele vai passar andando com essa velocidade. A gente vai admitir que quando ele bate no chão, ele para. Tá? O que acontece depois a gente não estuda. Se ele saiu rolando, se ele bateu, quicou, o que aconteceu, se quebrou, a gente não liga para isso. Tá? A gente só admite que quando ele bate no chão, ele para. Então, e o tempo que ele leva com essa velocidade? Ou seja, esse tempo está intimamente ligado com a altura que o corpo vai cair. Tá? Quanto mais alto, mais tempo ele passa com a velocidade, então assim ele consegue chegar mais longe também. Tá? Então, no eixo horizontal, eu só uso a equação do movimento uniforme, tá? Que é essa aqui, porque a velocidade não muda com o passar do tempo, certo? Então, analisando os vetores, tem a velocidade inicial aqui, não tem y, certo? Conforme o tempo vai passando, a velocidade em y vai aumentando, certo?
Então, tem um x aqui sempre, na horizontal, e o y na vertical. Não tinha antes, passou o tempo, ele foi aumentando por conta da gravidade. Tá? Então, ele anda na horizontal e também anda na vertical. Por isso que o desenho, tá, do movimento, a trajetória, é essa curva aqui parabólica. Tá? Então, qualquer ponto que você pegar, vai ter velocidade em x e em y, menos no ponto inicial, né, que eu só tenho em x. Então, a velocidade inicial em x é a mesma da final, não muda, lembre disso. Quando eu pegar em um ponto aqui que tenha o y, eu tenho dois vetores perpendiculares, né? X e y estão perpendiculares aqui. Então, usando a regra do paralelogramo, eu tenho aqui a velocidade resultante, tá? Então, assim eu consigo determinar com qual velocidade o corpo bateu no chão, que é o somatório vetorial de x e de y. Então, analisei o x como um movimento constante, certo? Agora em y, vamos lá. Em y, o movimento é variado, tá? Movimento uniformemente variado. Porque eu tenho uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, o x não muda, eu vou analisar o y agora que muda, tá? Então, a velocidade que ele bate aqui no chão, a velocidade em y, vai depender da aceleração, que é a gravidade, e do tempo que eu estou trabalhando, tá? Quanto mais tempo ele passar, maior vai ser a velocidade no final. Então, eu tenho aqui que a velocidade final em y é a gravidade vezes o tempo. Aceleração vezes tempo. Vocês viram essa equação aí na cinemática. Tá? Como eu falei, em y a velocidade inicial é zero. Tá? Não tem aqui. Só com o passar do tempo. Beleza? Essa é a primeira equação do y. A parte vertical. O que é que a gente pode analisar também? Lembre que eu falei que quanto maior a altura, mais tempo ele leva para cair, certo? Então tem uma relação entre altura e tempo. A gravidade vai ser sempre a mesma. Então pense comigo aqui. Eu vou usar a equação lá da posição para o movimento variado. Mas como eu não tenho lá velocidade inicial em y, e eu posso adotar a posição inicial como zero, eu resumo a minha equação apenas com a aceleração e o tempo. Tá? Então, o y, que é a altura, tá? Você pode representar por h também, você que escolhe. Normalmente chama x e y, mas você pode usar o h também. É a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá? Ao quadrado, você sabe que é uma parábola, né? Por isso que tem essa curvatura aqui, tá? Lembre que quando tem um movimento variado, o tempo depende de um fator quadrático. Então, para achar a altura, gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Ou seja, você pode resumir que a gravidade, se for 10, fica 5t ao quadrado. Y é igual a 5t ao quadrado, certo? Gravidade 10 dividido por 2, 5. Então, pense comigo da seguinte maneira agora. Eu tenho uma informação para vocês aí bem simples, tá? Em um segundo, se você jogar um aqui, fica 5t ao quadrado. 5, 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1, 5. Então, em um segundo, o corpo cai de uma altura de 5 metros, tá? Parece meio ilógico pensar nisso, mas é, tá? Em um segundo, sem fatores influenciando, óbvio, né? Como o ar, as coisas, o atrito com o ar. Em um segundo, o corpo cai de uma altura de 5 metros. Beleza? Então, essa equação relaciona tempo e altura. Agora, eu tenho uma análise vetorial das velocidades. Presta atenção. Ele não vai bater no chão com a velocidade final v, e essa velocidade é o somatório vetorial de x e de y. Ele tem velocidade horizontal e velocidade vertical. Tá? Então, como aqui são vetores perpendiculares, eu tenho lá o triângulo retângulo, certo? Que a hipotenusa é a velocidade que eu quero achar, a velocidade resultante. Então, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. V ao quadrado vai ser igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Tá? O quadrado passa como raiz e eu acho a velocidade com que o corpo bate no chão. Tá? Através do teorema de Pitágoras aqui, pelo somatório vetorial. Então, ó, substituindo, o Vx é a velocidade inicial do corpo, certo? Lembre que a velocidade inicial no lançamento horizontal só tem em x. E é a mesma da final em x. Ele trocou o Vx pela velocidade inicial do corpo. E a gente viu que a velocidade em y é gt. Então, se eu quero ao quadrado aqui, gt ao quadrado. E assim eu tenho a equação da velocidade com que o corpo bate no chão. Então, a relação que a gente vai ter é essa. Com a altura eu acho o tempo, com o tempo eu acho a velocidade. E com o tempo que ele passou e a velocidade inicial em x, eu sei o quanto que ele andou na horizontal. Tá? E vai ser essas relações que a gente vai
analisar, e eu vou passar uns exemplos para vocês aqui explicar, para facilitar muito bem essas equações e o entendimento vetorial da coisa. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o lançamento oblíquo, é um pouquinho mais complexo e tem mais equações. Certo? Então vamos ao exemplo aqui, para vocês entenderem bem como é que funcionam essas contas. Então, pegar um exemplo resolvido, tá? Para vocês aqui. Uma bolinha lançada horizontalmente com velocidade t0, 8 metros por segundo, de um local situado a uma altura h, 5 metros do solo. Beleza. Então, ele está representando aqui a imagem, tá? V0, a altura, o quanto que ele andou no horizontal e as velocidades quando ele bate no chão, certo? Ele fala, desprezando a resistência do ar, considerando g 10 metros por segundo ao quadrado, aquele valor que a gente sempre adota, determinar, letra A, o intervalo de tempo decorrido do lançamento até a bolinha atingir o solo, tempo de queda que ele chamou de TQ. A distância A entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical do lançamento, que ele chama de alcance, tá? Isso aqui, alcance. E as componentes Vx e Vy da velocidade da bolinha no instante em que ela atinge o solo e um módulo da velocidade resultante V nesse mesmo instante. Então, ele pede um monte de coisa aí. Ele pede basicamente para a gente analisar tudo que está acontecendo nesse movimento. E ele só deu a altura e a velocidade. O resto a gente descobre, tá? Então, para saber o tempo, depende lá apenas da altura, certo? Então, vamos aqui. Analisar o que está acontecendo. Então, a equação, como eu mostrei para vocês, H é gt ao quadrado sobre 2, certo? Y é a mesma coisa que a altura, gt ao quadrado sobre 2. Como eu sei que se g é 10, posso dividir por 2 e ter 5t ao quadrado já diretamente. Beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu quero o tempo. Beleza? Olha que coisa legal. Eu falei para vocês que em um segundo o corpo cai da altura de 5 metros. Então, ó, falou que o H é 5. Você sabe que o tempo que ele levou para cair é 1 segundo. Tá? Então, mas vamos provar isso na conta, né? Tempo de queda é só que está multiplicando, passa dividindo, que está dividindo, passa multiplicando. O quadrado passa como raiz, certo? Então, o 2 que estava dividindo passou multiplicando H, 2H. O G que estava multiplicando passou dividindo. E eu tiro a raiz, certo? Então, 2, a altura é 5, dividido por G, que é 10. 5, 10. 10 dividido por 10, 1. Raiz de 1 é 1. Então, o tempo de queda foi o tempo de 1 segundo. Passou 1 segundo para cair. Que foi o tempo que ele levou também para andar daqui para cá, tá? Ele levou 1 segundo, que é o mesmo tempo de queda. Tá? Então, a letra B, ele pede a distância A entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical do lançamento, que ele chama de alcance, o quanto que ele andou aqui. Bem, se eu sei a velocidade inicial dele e o tempo que ele passou com essa velocidade, eu sei o quanto que ele alcançou. Se a velocidade é 8 metros por segundo e ele passou 1 segundo com essa velocidade, ele andou 8 metros. Então, a gente usa a equação. X é a velocidade vezes o tempo, né? Velocidade inicial, que é a mesma da final, não muda em X. É velocidade vezes o tempo. Trocou o X pelo alcance, como ele chamou lá. Velocidade 8, o tempo 1. 8 vezes 1, 8 metros ele andou, tá? Na horizontal. Aí ele pede a componente horizontal, Vx, e a velocidade vertical, y. Depois pede a velocidade resultante disso. Bem, a inicial é a mesma da final, certo? Então, a velocidade em x não muda, é sempre 8 metros por segundo nesse exemplo, tá? Porém, a y vai depender da gravidade do tempo que ele passou. Então, velocidade em y é a gravidade vezes o tempo. A gravidade é 10, o tempo que a gente calculou foi 1. 10 vezes 1, 10 metros por segundo. Tá? E o módulo da velocidade final? Bem, lembre que é o teorema de Pitágoras. Então, a velocidade final vai ser o Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado, a raiz disso, né? Então, fica a velocidade em x 8 ao quadrado, mais a velocidade em y 10 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. 164. A raiz de 64 não é exata, tá? Então, você fatora aí, você acha esse fatorzinho aqui. A velocidade final é 12,8 metros por segundo, tá? Então, o que nós temos aí desse modelo, por enquanto, é isso. Espero que tenha entendido. E eu vou passar uma lista para vocês praticarem esse tipo de questão, tá? Então, desde já, obrigado.